Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal. Hoje estamos na sequência das parábolas de Jesus contada no Sermão da Montanha. Hoje nós vamos falar da história do pai que tinha dois filhos e um deles pediu para sair de casa, queria conhecer o mundo lá fora, pediu então o seu direito de herança. Vamos ver hoje o relato da história com mais detalhe para que entendamos melhor como foi a saída e o que aconteceu e se ele retornou e como foi a recepção que o pai fez para ele. Sem mais delongas, vamos ouvir a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo encontrada em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. Esta é a história de um filho rebelde que desperdiça o seu direito de herança só para ser acolhido de volta pelo seu pai amoroso. É frequentemente vista por uma alegoria do amor incondicional de Deus. Mas há muitas camadas de significado nesta parábola que muitas vezes nos passa despercebida. A parábola começa com o filho mais novo pedindo sua parte de herança essencialmente dizendo ao seu pai: eu gostaria que você já estivesse morto. Chocante? Sim. Mas Jesus está estabelecendo o cenário para demonstração de amor e perdão. O pai, ao invés de repreender ao filho, concorda com o pedido. Esta não é uma reação que esperávamos de um pai judeu no primeiro século. Isso teria surpreendido os ouvintes de Jesus. O pai na parábola está quebrando todas as convenções sociais e culturais, prefigurando o amor radical e incondicional que Deus tem por nós. À medida em que a história se desenrola, vemos o filho cair em desgraça, desperdiçando sua herança e acabando por alimentar porcos. Uma situação particularmente humilhante para um judeu da época. Jesus está pintando um quadro vívido da profundidade da queda do filho. Ele não só perdeu tudo, mas também se encontra numa situação que lhe torna ritualmente impuro. De acordo com a lei judaica, é neste momento que, em total desespero, o filho cai em si, conforme está escrito em Lucas capítulo 15, versículo 17, e decide voltar para casa. A reação do pai em ver o seu filho retornando é extraordinária. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Lucas 15 e 20. Esta cena de um pai correndo para receber o seu filho perdido seria considerada na época indigna. Pela cultura da época, homens respeitáveis não corriam. Era considerado vergonhoso, mas o pai na parábola ignora as convenções sociais na pressa de abraçar o seu filho. Bem-vindo. Esta é uma imagem poderosa como Deus nos recebe quando voltamos para Ele em arrependimento. O pai não só recebe o filho de volta, mas o faz com uma celebração extravagante. Ele ordena que o melhor manto seja trazido e coloca um anel no dedo do filho, um símbolo de autoridade, e calçado nos seus pés, indicando que ele está sendo recebido como um filho e não como um servo. Tudo isso ilustra a completa restauração do filho em sua posição na família. Esta é uma poderosa imagem da graça de Deus que não apenas nos perdoa, mas nos restaura completamente a nossa posição como filhos e filhas amados.
Mas a parábola não termina aí. Jesus introduz o personagem do irmão mais velho que fica ressentido com a celebração do retorno do seu irmão. Esse irmão representa aqueles irmãos que se consideram justos e têm dificuldade de aceitar a graça de Deus estendida aos indignos. O pai, mais uma vez, demonstrando um amor incondicional, sai para pedir ao filho mais velho que se junte à comemoração. Esta parte da parábola desafia a examinar as nossas próprias atitudes em relação àqueles que consideramos menos merecedores da graça de Deus. Estamos dispostos a celebrar quando os perdidos são encontrados? Ou nos ressentimos da generosidade de Deus para com eles? Esta parábola desafia profundamente as nossas noções de justiça e misericórdia. Ela nos convida a ver Deus não como um juízo severo, mas como um pai amoroso que anseia por recuperação dos seus filhos perdidos. Ao mesmo tempo, nos desafia a examinar as nossas próprias atitudes em relação àqueles que consideramos menos merecedores da graça de Deus. A parábola nos lembra que todas nós, de certa forma, somos um filho pródigo, necessitando da graça e do perdão de Deus, que todos nós somos chamados a refletir o amor do Pai, estendendo graça e perdão aos outros, mesmo quando isso vai contra as nossas noções humanas de justiça. A parábola do filho pródigo também nos oferece lições profundas sobre a natureza do arrependimento e da restauração. O arrependimento do filho não é apenas um sentimento de tristeza ou de remorso, mas uma mudança completa de direção. Ele reconhece o seu próprio erro, assume as suas responsabilidades pelas suas ações e decide voltar para casa, mesmo que seja como servo. Este é um modelo poderoso de verdadeiro arrependimento de nossas próprias vidas. Além disso, a parábola ilustra belamente o processo de recuperação. O pai não apenas perdoa o filho, mas o restaura completamente a sua posição na família. Isso nos lembra que o perdão de Deus não é apenas a remoção da culpa, mas uma restauração total à comunhão com Ele. Como Paulo escreve em Coríntios 2, 5 e 17, pois então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, pela parábola do filho pródigo, nós vemos e demonstramos e testemunhamos junto o grande amor de Deus. Esse tal amor que é de uma totalidade tão grande, incalculável e imedível, que abraça e recebe o seu filho de volta. Este pai simboliza o próprio Deus e este filho simboliza nós, criatura de Deus. Erramos, pecamos, saímos de casa, fazemos aquilo que não agrada ao nosso Pai e ao nosso Deus, pecamos contra o Pai e contra Deus, e mesmo assim somos recebidos de volta como filho, como fez o pai do filho pródigo, vestiu, calçou, colocou um anel no dedo e restaurou a família à posição social que ele tinha antes. E ele veio no nível de ser apenas
um jornaleiro, um escravo, um agricultor daquele pai dele, mas o pai o recepcionou e colocou na posição de sociedade a qual ele tinha antes. Não teve a aprovação do seu irmão, que chamou a atenção do seu pai por ter feito festas e regalia para a recepção dele. E o pai convenceu aquele filho que era necessário fazer aquilo, porque aquele filho estava perdido e foi achado e era dado como morto e tinha revivido ao meio do laço e do colo da família. Amado ouvinte, amigo e irmão em Cristo, entenda esta parábola, coloque no seu coração, e se você tem algo contra algum irmão, algum amigo ou vizinho, perdoe, abrace, recepcione e você vai ter galardão no céu. Foi esse o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!